Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Para nós é um prazer enorme participar dessa live junto à Casa Maria do Sacramento. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ronel Barbosa. Vamos aguardar a turminha se achegando. Boa noite, Valquíria, boa noite, Carlos. Bom demais estar com vocês, hein? Vamos aí. Boa noite, legal. Boa noite, Carlos. Boa noite, Valquíria. O prazer é sempre nosso, né? Para mim, já era para estar com vocês antes da pandemia, mas tudo tem um porquê. E eu fico feliz, honrado com a oportunidade de divisar com vocês, de trocar algumas ideias sobre sempre a base do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos aguardar o pessoal entrando. Valquíria, você vai me falando, eu não sei se você quer que segue protocolo direitinho, se 20 horas faz a prece, se faz 20 horas e 5 minutos. Me fala aí, por favor, tá bom? Valquíria Martinez, boa noite, seja muito bem-vinda. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ronel Barbosa. Nós estamos dando aqui uns minutinhos para o pessoal ir se achegando, né? Acredito que muitos já estejam aí sintonizados, mas vamos aguardar mais uns instantezinhos e aí junto faz as preces, Vitor. Ok, obrigado, Valquíria. Então, pessoal, hoje a gente vai bater um papo, né? A gente vai criar aí toda uma conversa sobre eu estudando o capítulo 16 do Evangelho, a Parábola dos Talentos, e buscando sempre algo mais, porque eu gosto de estar sempre buscando literaturas, complementos, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Aí surgiu essa live, essa palestra, né, que de certa forma nos dá uma puxadinha de orelha para refletirmos um pouquinho do esforço, né, que Deus nos propiciou com tantos talentos, que eu apelidei ou eu chamei de talentos divinos, né? Então, nós temos tanto alguns dons que se transformam em talentos. E é em cima desse bate-papo gostoso que a gente vai bater aí essa live, vamos dialogar, vamos dar alguns exemplos. E para vocês que não me conhecem, e eu também não conheço a casa, espero que gostem, né? Porque se gostar, a Valquíria com certeza nos chama novamente. E se não gostar, o que eu vou fazer? Ok. Obrigado. 20 horas e 5 minutos. Tá bom. Marcelo, boa noite. Seja muito bem-vindo, né? A página, já são da casa. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, bendito seja essa oportunidade, essa oportunidade majestosa, eu vou chamar assim. Olá, Solange, boa noite. Que nós podemos, através da tecnologia, né, estar em tantos lares. Então, há quem pensou, poxa, os centros estão fechados, né? As igrejas estão fechadas, os templos estão fechados. Será? Ou será que nós transformamos o nosso cadinho num templo? Olha que beleza, olha que oportunidade majestosa. Nunca tivemos uma oportunidade tão glamurosa, né, de estar em família, de nos rever, de estudar, de nos reinventar. Olha aí, né? Estamos fazendo live, né? Boa noite, Walter. Estamos fazendo lives para tudo que é lugar. Miriam, boa noite, seja bem-vinda. Então, ninguém parou. Então, as casas não precisam parar. E eu sei que o Maria Sacramento não parou,
Então a gente continua, a minha casa também não parou, que é o Centro Espírita Jesus é o Caminho. Nós estamos fazendo os atendimentos fraternos online, nos plantões, nós estamos fazendo os trabalhos sociais. Eu, em particular, tenho um trabalho que é a Caravana Francisco de Assis e também tenho feito assistências às ruas com os devidos cuidados, com os protocolos que se devem ser seguidos. Mas os nossos irmãos, momentaneamente na rua, não têm culpa, tem fome, não tem máscara, não tem gel, como é que é isso, onde lava a mão? E aí a gente, Marcelo, boa noite, seja muito bem-vindo. Então a gente pôde observar que nesta pandemia, quanta coisa nós aprimoramos, aprendemos e quantas coisas nós vamos levar conosco para o resto da vida. Que benditos, como é bom nós termos essas oportunidades. No início, era uma grande preocupação. O que vai ser? Como vai ser? Como eu vou fazer agora? Né? E aí, hoje, a gente tem uma outra percepção de tudo isso. Que coisa fantástica, que lógico, deixa eu corrigir, em meio a tantos irmãozinhos nossos que desencarnaram, né? Mas eu gosto sempre de falar do outro lado, mais de 660 mil estão curados. Então, a espiritualidade interagindo, a equipe do Dr. Bezerra, a doutora Sheila, as casas fluindo, pedindo, nós nos nossos evangelhos, contribuindo para esse momento tão especial, né, que a humanidade como um todo está atravessando. Eu tenho só mais um minutinho, eu vou aqui me fechar em conchas, vamos aqui aguardando, né, a intuição que se faz necessário para que a gente possa começar a nossa live. Então, nesse instante, vamos pedindo a espiritualidade maior e aos amigos queridos que nos auxiliam, que estão sempre próximos de nós. E no momento como esse, a qual nós reunimos, eu aqui, vocês aí, mas Jesus mesmo nos disse, onde um ou dois estiverem em meu nome, lá nós também estaremos. E eu não tenho dúvida que Jesus, através dos seus mensageiros, dos nossos amigos, estão aqui, estão com vocês, nos envolvendo, nos acariciando e nos permitindo esse momento tão especial. Especial não porque eu estou aqui, especial porque Jesus está conosco, porque Ele nos convida ao Evangelho, Ele nos convida às reflexões da noite e que nós possamos, juntamente sobre o embasamento de Jesus, de Kardec, podemos levar um papo gostoso, descontraído, com bastante conhecimento a cada um de nós e que nós possamos reviver e relembrar, às vezes, alguns detalhes que a gente passa desapercebido. E que nós possamos viver, praticar e fazer com isso da nossa vida um caminho mais feliz, mais apropriado para o que tanto nós ansiamos em nossa vida e caminhada. Que Deus nos esteja conosco e vamos dar por iniciado, nesse exato momento, a nossa live. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ronel Barbosa. Eu sou da cidade de Guarulhos, trabalho aqui no Centro Espírita Jesus é o Caminho e trabalho também no Centro Espírita Joana de Ângeles, onde eu tenho funções diferentes. A gente tem um trabalho com as palestras nos públicos, a gente está lançando 2 livros na sequência aí, né? Logo, logo a gente fala das novidades para frente e vamos trabalhar. Se nós pensarmos no Evangelho segundo o Espiritismo e nós voltarmos ao capítulo 16, no item 6, capítulo 16, item 6, não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí eu fui lá na parábola dos talentos, eu vou tentar sintetizar para a gente poder lembrar. Lá na parábola dos talentos,
Jesus conta uma história de um senhor, né? De um senhor, um homem rico, um homem rígido, que tinha uma postura assim muito premente, uma atitude assim muito coercitiva junto aos seus servidores. E ele diz, ele chama 3 dos seus servidores e diz que vai fazer uma grande viagem, mas que ele volta. E a cada um dos seus servidores, ele deposita o que ele chama de moedas e talentos em suas mãos. Ao primeiro ele deu 5, ao segundo ele deu 3 e ao último ele deu 1 talento. Bom, esse é o que está aqui na parábola dos talentos. Como os 3 servidores já conheciam o jeitão e a forma do Senhor, o primeiro não pensou muito e já pegou esses talentos, foi multiplicar, foi fazer crescer e dobrou os talentos. O segundo, da mesma forma, de uma outra forma, de um outro jeito, também multiplicou e acrescentou mais talentos. E o último, um tanto receoso com a postura e com a forma desse senhor austero, preocupado em perder o talento, cavou e enterrou o talento. Lógico, isso aqui está em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Aí essa história é meio confusa, né? Se a gente fica pensando, como é que é isso tudo aí? Só que quando o Senhor volta, ele pede contas de tudo isso. Diz aqui na parábola que ao primeiro e ao segundo ele abençoa. Abençoa porque multiplicou os talentos que ele depositou em suas mãos, os seus recursos, e ao último ele lamenta. Porque sabedor como ele era, ele não teve coragem com aquele talento de fazer alguma coisa em prol em prol maior da situação. E aí ele lamenta, né, e fica muito triste. E ele ainda fala mais ou menos assim: aquele que mais tem, mais se lhe dará. E aquele que nada tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Nossa Senhora! E aí? Meio injusto essa fala, né? Meio confusa, meio injusta, mas prestem atenção. Essa medida não é injusta. Segundo nós analisarmos, numa questão lógica, né? Aquele que enterrou o que era do Senhor era um empréstimo. Ele deveria ter feito algo mais, e ele assim não fez. Os demais, na questão lógica, ele fez render. Bom, Deus, na sua infinita misericórdia, também tem nos colocado em nossas mãos diversos talentos. E o Senhor, o Deus, o nosso Criador, não mediu esforços para nos dotar dessa imensidão de talentos. Vamos começar a construir. Um primeiro talento que eu dei como um primeiro, tá? Seria a inteligência. Já parar para pensar? Deus dotou todos igualmente com a inteligência. Se você que me ouve, se você que me escuta, não tem uma deficiência mental, tem uma capacidade de agir, de pensar, de elaborar, por que não, com esse grau de inteligência já adquirida, não multiplicar tudo isso em bem para os próximos, para as outras pessoas? Então não adianta eu deter a inteligência só para mim. Eu sou inteligente, eu desenvolvi, eu fiz, eu criei para mim. Porque aí eu estou fazendo de forma egoística. Eu tenho que pegar essa inteligência e tudo que Deus nos propicia, e eu tenho que criar situações, pontes para outras pessoas. É isso que Deus e Jesus espera de cada um de nós. Eu chamei aqui de talento o dinheiro, a riqueza material. Alguns nascem em berços com muito dinheiro, outros nem tanto. Mas aqueles que nascem e que têm uma condição financeira, uma condição econômica muito sustentável, é um perigo ao mesmo tempo. Por quê?
qual é a utilidade desse dinheiro? É só para o meu uso próprio? É só para o meu bem-estar e dos meus? Ou será que eu posso fazer tudo isto e tirar parte desse ganho, desse dinheiro aquinhoado, desse vil material, e fazer algo maior para o meu próximo? O que eu poderia fazer? Eu posso ajudar a construir uma escola, investir numa escola, com merenda. Nós, dentro da Casa Espírita, podemos ajudar a instituição, nós podemos desenvolver uma ONG, nós podemos ajudar na saúde, no esporte, sempre pensando no todo, no meu próximo. E a grande preocupação que compete a cada um de nós refletirmos é assim: nós não vamos levar nada disso. Se alguém não te falou, se alguém não lembrou, estou lembrando. Não adianta juntar todo esse dinheiro, ou um bom parte de dinheiro, porque nós vamos, retornamos, e esse papel fica. Então, cuidado. Nós temos sim que ter a inteligência, a riqueza, o dinheiro nas mãos e se preocupar em transformar essas bênçãos, multiplicando sempre em prol do nosso próximo. Existe um outro talento que as pessoas, algumas têm facilidades, que é o talento da cultura, da arte, que são pessoas que têm, na grande parte, acesso a viagens, a cultura de outros países, a bibliotecas, a museus. E ele adquire tanto conhecimento, tanta coisa fica com ele, e essa é uma preocupação também. Porque quando eu tenho tudo isso em mim, a grande preocupação é como divisar isso. Como eu tenho que aprender a sociabilizar isso com outras pessoas. Vai vendo então? Não vamos esquecer, inteligência, riqueza material, dinheiro, cultura, né? Arte, ciência. Tem um talento que é uma benção. E sem essa benção, nada que eu falei tem valia. Alguém pode adivinhar aí? A pessoa pode ter tudo, mas se não tiver saúde, ela não tem nada. Então, quando nós olharmos para nós e observarmos a saúde que nós temos, esse momento que essa pandemia nos visitou e alguns dos nossos ficaram, infelizmente, adoeceram, alguns até retornaram à pátria, mas nós estamos, por exemplo, bem com a saúde, ou se não estamos bem, temos que fazer o possível para nos adequarmos dentro dos padrões e protocolos da OMS. Isso para tudo, desde a alimentação adequada, desde da atividade física, enfim, desde a atividade psicológica. Nós temos que aprender a lidar com isso. Então, quem tem essa riqueza da saúde, levanta as mãos aos céus. Então, já que eu tenho essa saúde nas nossas mãos, façamos o nosso melhor sempre. Vamos trabalhar em prol de tudo aquilo que Jesus nos convida diariamente. Tem um outro talento, e esse é delicado, que é o talento do poder. Poder, ele começa em casa, quando eu formo uma família, ou quando eu tenho um espaço, minha família. E eu tenho, quando eu viro pai e eu caso, tenho a mãe, pai e mãe. Aí eu tenho poder sobre os meus filhos. Deu para entender? Sobre os meus filhos. Então eu tenho um poder. E eles nos observam em todos os detalhes. Observe o que anda fazendo. Observa como tem lidado com esse poder familiar, como pai. Eu posso ter o poder se eu escolher uma carreira política. Eu posso ter o poder quando eu sou um empresário, um CEO. Eu posso ter o poder quando eu sou um gerente, um diretor. Eu posso ter o poder quando eu estou no templo espírita. Ora, como responsável de um setor, como dirigente ou mesmo como presidente. Prestem bem atenção. O grande problema não é ter o poder. O grande problema é como fazer uso do meu poder.
E o bom uso ou o mau uso é que vai justamente nos direcionar, né? Vai nos fazer parar e falar o que eu tenho feito desse poder que eu tenho nas minhas mãos. O que eu multipliquei, o que eu construí, o que eu auxiliei, o que eu servi. Ou será que eu tenho usado esse talento para tripudiar pessoas, para pisar em pessoas, para infernizar pessoas? Tomemos cuidado com esses detalhes. Tem um outro talento que esse, Jesus nos diz o seguinte, ele nos pede para que nunca percamos a mão dele. Não podemos abrir mão dele. Que nós deveríamos conquistá-lo diariamente. É aquele que o ladrão não consegue roubar e as traças não conseguem consumir. Eu dei o nome de riqueza da alma. Então, todos os demais ficarão no mundo, mas a riqueza da alma é um talento maior. E esse, quando nós partirmos, ela vai conosco. Então, quantas vezes somos dotados de riqueza do mundo, no mundo, e não conseguimos fazer nada para ninguém? Apenas usufruímos egoisticamente e não aprendemos a sociabilizar nada com ninguém. E deste modo sairemos da terra com muito mais comprometimentos. Pararam para pensar? Gente do céu, mais comprometimento ainda? Puxa vida, né? Cada qual de nós trazemos nas nossas reminiscências dons, virtudes, e com esses outros talentos que Deus nos propicia, nós temos um manancial em nossas mãos. E a pergunta que não quer se calar: o que você tem feito com os talentos que Deus lhe propiciou? O que você realmente tem trabalhado em prol da comunidade, da solidariedade, da fraternidade? Não é somente na casa espírita. Eu não posso ser apenas o cristão espírita dentro da casa espírita. Eu tenho que ser o cristão espírita todos os instantes da minha vida, da minha caminhada. É um processo? É. É de reconstrução? Sim. Eu tenho que fazer a lição diariamente. Processo é um momento atrás do outro, assim, são faseamentos, né? A gente vai conquistando, vai construindo e vai se solidificando. E aí eu tenho aquele projeto pronto. Então que nós possamos nos esmerar e que nós possamos lembrar da responsabilidade, dos deveres para com Deus e para com Jesus, dos talentos que Ele nos emprestou. Mas tem um talento, e esse é incomensurável: a crença, a fé religiosa. Esse eu diria que é o talento mais notável. E há quem diga que eu posso viver sem religião. Eu não sou ateu, não acredito em Deus, não acredito em nada. Mas eu diria para vocês, todos nós, que reencontramos a doutrina, a ciência, a filosofia, que nós temos essa oportunidade bendita de momentos como esse, ou nos nossos momentos pessoais de prece, de oração, que podemos buscar através do colóquio Mestre Jesus, os benfeitores, fica muito mais fácil essa ligação, essa sustentação para atravessar as tribulações e as dificuldades e receber o afago necessário para as nossas circunstâncias diárias. Mas tem quem não tenha, né? Não tenha religiosidade. Mas eu conheço pessoas, e eu acredito que vocês também conheçam, pessoas que fazem coisas majestosas, coisas incríveis. E não tem uma religião específica, mas são pessoas do bem, são pessoas ligadas a vários projetos, uns cuidam
grupos de animais, ONGs, uns estão envolvidos com asilos, com creche, com escola, enfim. E aí eu diria que essa é a religião deles. A questão aqui do talento é, não dá para viver sem uma religiosidade. Nós temos que entender que fora a caridade não há salvação. Então nós escolhemos nesta encarnação, né, de uma forma ou de outra, a doutrina espírita. E ela nos abraçou, ela nos acalentou e ela vem nos propiciando esse crescimento espiritual e moral constante através do estudo assíduo. Não adianta eu simplesmente ler, eu tenho que ler, eu tenho que me instruir e eu tenho que vivenciar, eu tenho que subtrair da fala, da letra, o espírito e aí colocar em prática. E é isso tudo que os talentos de Deus nos convida nesta noite. Nós temos um exemplo, e eu gosto muito de histórias, vocês um dia vão ter a oportunidade de escutar algumas das nossas histórias. Jesualdo, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu tenho uma história muito gostosa, né? Eu gosto de falar de Madre Teresa de Calcutá. Diz na história, uma das histórias de Madre Teresa de Calcutá, que certa feita ela sai do seu recinto, né, onde ela ficava, que ela acolhia todos os irmãozinhos, e vai à cidade atrás de alimentos, atrás de medicamentos, né, ou alguma coisa que ela pudesse apurar. E ela depara com um irmãozinho literalmente colocado junto a um monte de lixo. O irmãozinho estava adoentado, o irmãozinho estava em estado deplorável e alguém simplesmente o encostou próximo do lixo. Mas Madre Teresa de Calcutá era Madre Teresa de Calcutá. E ela simplesmente então abaixa, vê que o irmãozinho ainda está respirando e não está morto. E ela dá um jeito, recolhe esse irmãozinho e leva então para o seu espaço. Lá chegando, coloca esse irmãozinho sobre uma cama. Pede que as noviças corram com ele, dê um banhinho, ajuste as feridinhas dele, passa um paninho no rosto dele, e ele então com os olhinhos marejados, vendo aquele momento, porque ele foi colocado no lixo para morrer, ele agora recebia amor, carinho, afago, atenção. Ele simplesmente olha para Madre Teresa de Calcutá, fraquinho, e pergunta a ela: Senhora, qual é a sua religião? Ela abre um sorriso e diz: a minha religião é você. Ele não satisfeito, e ela muito emocionada, ele pergunta: Senhora, a que Deus a senhora serve? E ela, sem retubiar, disse: o meu Deus é você. Pensando em Madre Teresa de Calcutá, em todo esse conjunto, nós poderíamos dizer o seguinte: aquele que se transforma, aquele que consegue pegar da sua religiosidade e aprender a amar o próximo, ele vai sentir algo fantástico, algo maravilhoso invadir o seu ser, que nos fará muito bem e que nos faz que nós aprendemos a valorizar todos os talentos de Deus. E mais que tudo isso, a dignificar os talentos que vamos levar um dia após o nosso retorno ao plano espiritual. Vamos pensar um pouquinho? É bastante informação, né? Alguém poderia estar dizendo assim: mas são só esses talentos? É só isso que nós temos? Não. Nós somos um conjunto. Deus nos propiciou de infinidade de coisas nesta encarnação para a gente escrever uma história linda e bonita. Alguns de nós ainda estão vivendo na obscuridade,
vive no vitimismo, vive perdido, vive sem se encontrar. Mas aí, numa outra obra graciosa chamada Gotas de Luz, de nossa irmã Dirce Buscola, através do irmão Ulisses, olha o que eu encontrei aqui. Vamos ler juntos. Ele aqui chama de dons divinos. Temos mãos que nos foram dadas para construir, para ensinar, para curar e acariciar. Mas, no entanto, muitos de nós ainda usam para matar e para destruir. Temos pés que nos foram dados para caminhar pelos caminhos, que nos leva a proclamar o trabalho de Jesus, para o bem do servir e para o progresso. No entanto, muitos de nós se conduzem a caminhos que levam à própria perdição e à perdição ainda do seu próximo. Temos olhos para ver a beleza do mundo e das criaturas. Olhos que podem ajudar a ter um constante aprendizado. Mas, no entanto, quantos ainda não enxergam nada? Apenas o lado escuro da vida humana. Temos o dom da fala. E através da fala, quantas mazelas podem ser aplacadas? Quantas soluções podem ser encontradas para os males humanos? Quantas expressões de amor podem ser pronunciadas? No entanto, quantos irmãozinhos nossos usam o dom da palavra ainda para destruir, ainda para desencorajar, ainda para ofender e para humilhar? Temos o dom do ouvir, e quantos usam a audição para destruir o seu intelecto e enegrecer a sua alma? Está tudo dentro de nós, do nosso desejo de progredir, de ser bom, de fazer usar os dons maravilhosos que Deus nos dá e nos empresta. E quantos passam pela vida com um corpo perfeito, com o dom da inteligência, e não tomam consciência das riquezas que tens, que possuis? É o Pai, em sua infinita misericórdia, vai nos dando inúmeras chances para que despertemos e saibamos valorizar riquezas de nosso corpo e de nosso espírito como dons que Ele nos dá para o nosso progresso e de nosso próximo. Vocês estão vendo? É sempre nós e próximo, não nós, eu. Não é eu, é nós. Somos todos nós. Portanto, sejamos gratos ao Pai pelos dons, pelos talentos que recebemos e saibamos usá-los com dignidade, com sabedoria, com respeito, e que nunca venhamos ser o motivo de escândalos. Que bacana! Deixa eu ver aqui. Carlos, vamos lá. Que possamos utilizar os nossos talentos em benefício comum, repartir para multiplicar. Perfeito, Carlos. Então, pessoal, essa leitura que eu fiz agora, ela tá numa obra de poesia, né? Não sei se vocês conseguem ver, porque eu acho que fica invertido, mas chama-se Gotas de Luz, da nossa irmã Dirce Buscola, né? Eu ganhei com muito carinho antes da pandemia e tem sido de grande valia para os meus estudos, para minhas introspecções, né? E o irmão Ulisses contribuiu maravilhosamente com todos nós nesse momento tão magnífico. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês, valeu Jesualdo, valeu mesmo meu amigo, vamos estar com você. Eu quero lembrar a todos vocês que nós temos nas mãos uma oportunidade bendita.
não é simplesmente de estarmos aqui reencarnados. Essa é maravilhosa, essa oportunidade, segundo eu escutei de Valdo Franco Pereira semana passada, eu até me surpreendi, segundo o seu relato, através da espiritualidade, nós temos 7 bilhões de encarnados. Acho que todo mundo já ouviu falar. Só que nós temos 21 bilhões de desencarnados. Eu fiquei apavorado. Ou seja, a fila do reencarne é assim, por uma vaga. Eu lhe pergunto, você, homem, mulher, você que me ouve, como tem agido com a sua reencarnação? Como tem progredido o seu dia a dia, a sua lida? Nessa oportunidade que Deus lhe convida como trabalhadores da última hora, o que tem feito realmente de efetivo? Já arregaçou as mangas? Já parou para pensar que o tempo voa e eu estou deixando o tempo passar? Já parou para pensar que alguns, às vezes tão próximos de nós, de repente, vai embora? E queria ter feito tanto, queria ter falado tanto, queria ter construído tanto. Tinha os mesmos dons e talentos que eu e você. A grande preocupação que eu quero dizer para os senhores, que nós devemos pensar e refletir nessa noite, é como eu quero chegar quando eu estiver do lado de lá. Eu chego com as mãos cheias das minhas ações, dos talentos que eu multipliquei, ou eu tenho colocado numa sepultura alguns talentos meus, e eles estão lá escondidos. Agora que eu tomei esse chacoalhão, eu falo, opa, deixa eu pegar esse talento, e eu vou procurar o que fazer. Então, se porventura alguns desses talentos seus estavam adormecidos, que eu acho que essa é a palavra, encarecidamente, vamos trabalhar. Vamos pegar nossa inteligência e vamos ver o que eu posso fazer. Vamos pegar o dom dos bens, dos poucos bens que eu tenho, e vamos multiplicar, vamos criar situações, vamos propiciar ajuda. Um pouquinho para mim, um pouquinho para eles. Se eu tenho um grau do conhecimento da cultura, se eu tenho algum dom específico na arte, na ciência, vamos ensinar, vamos sociabilizar, vamos dividir isso com outros tantos. Não guarde para vocês, não seja egoísta. Tá? Se eu momentaneamente cheguei numa escala do poder, como eu estou lidando com isso, nessa balança do equilíbrio? Veja, olhe para dentro de si. Vamos conquistar o que Jesus pediu a todos nós, a riqueza da alma. Vamos cuidar da nossa saúde, preservar a nossa saúde, nosso maior bem, um dos maiores talentos. Vamos aproveitar a nossa religiosidade. E dentro do nosso movimento, nós podemos construir coisas lindas, pontes fantásticas. Eu não gosto de ficar falando de mim e não devo falar nada de mim. Mas no meio da pandemia, eu fiquei muito acuado, porque todo mundo não sabia o que fazer no mês de março, abril, foi muito desesperador. E aí os telefones não paravam, as pessoas me ligavam e pedindo uma orientação, pedindo um afago, pedindo uma fala, alguma coisa. E eu, como faço atendimento fraterno na casa, e eu tenho certeza que vocês têm um trabalho lindo como esse, e eu sou apenas um trabalhador dos menores, eu me coloquei a ajudar, auxiliar. Hoje, graças a Deus, o atendimento fraterno está online. E aí depois, muita gente perdeu o emprego, muita gente passou por dificuldades, nós fizemos grandes movimentos na cidade de Guarulhos, e a gente pôde ajudar várias pessoas com cestas básicas. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o dom da fala, e eu peço. Eu sou pidão, eu peço mesmo. E aí eu pego o meu carrinho, vou lá, recolho e vou levar para as pessoas. É isso que o convite da noite nos faz refletir. Às vezes eu não tenho o dinheiro, não tenho aquela situação, eu não sei o que fazer. Meu Deus, quantas instituições necessitam de nós? Quantas pessoas precisam de um alô, de um boa noite, não só no WhatsApp. O WhatsApp ajuda,
mas eu sou daquele modo antiga que o telefonema vale demais. Empresta teus ouvidos, empresta teu coração, empresta tuas mãos, empresta o teu colo. Vamos ajudar, vamos auxiliar. Vamos lá, Marcelo. Um pouquinho de esforço é um pocão de vontade em ser útil, é o start. Não se pode deixar o medo travar. E é isso. O que eu pude ver nesse momento, eu não quero falar de pandemia, o assunto não é pandemia, e nós já estamos num processo já bem adiantado, eu já consigo ver um horizonte aqui na frente, né, com uma lição para todos nós, é como eu vou sair desse processo todo. Então nessa noite convido vocês, por favor, todo esse chacoalhão, vamos fazer enquanto houver essa oportunidade, nos chamando, nos convidando. Não deixe passar mais esse tempo. Eu deixei para o final uma outra fala. Pessoal, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, como é que tá? Eu vou falando, a gente é meio falador. Conta aí para mim um pouquinho como é que tá tudo isso aí no coração de vocês, se está sendo importante, se está ajudando, se realmente era o que vocês esperavam, que de certa forma algum desses assuntos bateu de forte aí no seu coração, né? Se a gente já tem condições de olhar como Maria Teresa de Calcutá e aquele irmão que necessita, seja onde for, e ele perguntar: qual é a sua religião? A minha religião é você. Qual é o Deus, Jesus que você segue? O meu Deus, o meu Jesus é você. E não é isso que Jesus nos convidava? Toda vez que deres de comer a um dos meus, que vestir, que visitar aquele encarcerado, e tarará, tarará, é a mim que fizestes. Será que estamos fazendo a nossa lição de casa? Será que estamos aproveitando esse momento tão especial e tão único? Will Lima, boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos ver, Sônia, está sendo muito importante, é o que eu precisava ouvir, o coração está feliz. Muito obrigado. Gratidão, Sônia. Lucas, escutei o que eu exatamente precisava hoje. Eu vou deixar as lindas, as palavras certas. Não são minhas, tá? A gente só está sendo intuído. Eu deixei... Obrigado, viu, gente? Obrigado. A gente fez com muito carinho essa live para vocês. Tem uma outra obra, que eu não sei se vocês podem ver aqui. Jesus no Lar. Jesus no Lar. Eu normalmente, quando faço evangelho, eu tenho algumas obras como apoio, e Jesus no Lar é uma delas. Para quem não conhece ainda, Jesus no Lar é uma obra também pelas nossas mãozinhas queridas de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Aí eu estava assim, buscando mais alguma coisa para encerrar, né, todo esse contexto, e eu achei na lição 22 do Jesus no Lar o seguinte informação: o talismã divino. Talismã divino, ó, talento divino, os dons divinos, talismã divino. Diz nessa fala, eu vou tentar sintetizar, que os familiares eram muito comuns se reunirem, né, para falar sobre o andar, os ensinamentos de Jesus. E certa noite estava Isabel, a mãe de João e de Tiago, batendo um papo e pensando, né, de certa forma, sobre as faculdades de Jesus, a facilidade que Jesus tinha de adentrar aos corações, de mudar as pessoas. E aí, de repente, nessa fala, nesse burburinho, diz que Jesus adentra o espaço. Imagina, gente, como eu queria ser a mosquinha para estar lá para ouvir. E aí, Isabel então pergunta a Jesus: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Olha o que Isabel indaga a Jesus. Algum objeto mágico que nos possa favorecer?
E Jesus, com o seu olhar, com o seu magnetismo, mas com todo o seu amor, diz assim: Jesus pousa os olhos em nossa querida, penetrando profundamente nos seus olhos, no seu íntimo. E risonho responde: realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Todo mundo ficou impressionado. Nossa, Jesus vai contar para nós qual é o talismã, que eu também quero ter esse talismã. Quem de nós não quer? Usando-se, aí ele começa a complementar. Usando-lhes o talismã, os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de meu Pai. O pessoal ficou louco, alucinado. Que talismã é esse? Esse talismã, ele oferece a descobertas dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a sua grandeza. E cada vez que Jesus construía e falava, o pessoal ficava alvoroçado. E que talismã divino é esse? Que transforma, que modifica. Ele descortina o entendimento. Ele abre a porta das revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas. Que talismã seria esse? Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Ele reata as relações de companheiros que estão em discordância. Bacana, hein? Ele descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Jesus continua. Ele permite abençoadas sementeiras de alegria. Ele reveste-se de 1000 oportunidades de paz para com todos. Nessas alturas do campeonato, Isabel estava com os olhos arregalados. João, Tiago, todos olhando e já queriam beber esse talismã. Queriam ter o poder desse talismã. Igual eu, que estou louco para ter esse talismã. Indica ainda a vasta rede de trilhos para um trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Ah, Ronel, era isso que eu procurava. Eu também quero saber desse talismã. Ele revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Ai, que talismã divino será esse? Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Gente do céu, que pedra preciosa é essa? Que presente divino é esse? Aonde está esse talismã? Aonde encontrar esse talismã? Isabel, ainda curiosa, pergunta: tem algo mais? Disse o Senhor imprimido ênfase. E após sorrir, complacente, continuou: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra. Olha, presta atenção. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz aqui na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Senhor, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, Senhor, precisamos desse acumulador de felicidade agora. Jesus, então, acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem.
porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, ainda arrematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar hoje, agora. A hora é hoje, esse instante. O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar agora, hoje. Então, eu queria dizer aos senhores, amigos, amigas, confrades, dessa doutrina tão maravilhosa. Olha quanto manancial, Evangelho de Kardec, Gotas de Luz, do nosso irmão Luiz, Jesus no Lar, de Chico, quanto manancial. Agora eu diria para vocês, eu poderia ter tudo isso comigo, se eu não tivesse com quem dividir, seria muito egoísta da minha parte. Bendito seja a tecnologia, sim, que nos propicia entrar na sua casa, nesse cadinho de tempo, né? E dividir com vocês esse momento único. Ainda bem que ela vai ficar gravada, não porque é o Ronel Barbosa, porque de vez em quando você pode ouvir, de vez em quando você pode reativar, de vez em quando você pode dizer não, 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 não. Eu agora sei qual é a palavra-chave do talismã divino. O tempo urge, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Há quem diga que eu vou ficar 60, 70, 80, 90, mas se isso não acontecer, e se eu precisar retornar, e se o Senhor dizer, vem, senha 2514, e é a sua, é a minha, como eu chego lá? De que forma eu chego? Com as mãos vazias? Com as mãos cheias? Então, gente querida, dessa casa tão especial, Maria do Sacramento, esse era o nosso conteúdo. Esse eram os nossos talentos que Jesus nos convidou a refletir juntos. E que nós possamos, junto com os dons, as virtudes, os talentos emprestados, por essa égide, por essa egrégora linda, né, de todos esses nossos irmãos, que nós possamos fazer o melhor, a tempo e a hora. Não deixe mais nada passar. Não percamos tempo com mais nada. Peço encarecidamente a cada um dos senhores, vamos nos esmerar? Vamos realmente nos reinventar, nos reconstruir, vamos reciclar. Não diga para mim que não tem tempo, não diga para mim que eu não posso, não diga para mim, mas eu não sei por onde começar. Eu tenho certeza que na própria casa Maria do Sacramento tem alguma coisa para você fazer. Olha, às vezes a gente diz o seguinte, né? Eu tenho tantas histórias. Eu lembro de uma pessoa, isso foi contado numa casa espírita, ela passava semanalmente no atendimento fraterno. E aí, uma certa vez, ela disse para o atendente, eu me sinto tão só, me sinto tão infeliz, eu queria, sabe, eu tenho algo que não passa, um mal-estar. E o atendente falou, mas olha, o senhor tem ido ao médico, tem se cuidado? Não, eu tenho feito isso aí, mas... Ele falou, mas você já pensou, é que eu estou aposentado, eu fico em casa, sabe, eu tenho o que fazer, eu tenho lá meus carros, tenho minha condição, minha aposentadoria, e eu vejo, que às vezes eu fico até reclamando, eu vejo coitadinha da minha vizinha, ela anda de muleta, ela se cuida lá no Hospital das Clínicas, eu vejo a dificuldade dela levantar, né? Vem lá um filho, às vezes vem alguma parente, pega ela para levar de ônibus lá no Hospital das Clínicas, né? Eu sei que a situação dela é pior, mas eu também estou numa felicidade muito grande. E o atendente falou assim, você já experimentou? Quem sabe? Ela é sua vizinha? É. Você já experimentou dizer para ela que como você tem, graças a Deus, 2 carros na garagem, e que você está aposentado, mas não está morto, que você poderia, quem sabe, auxiliá-la, a ela e a família, levando
Mesmo que você não fique, mas só de levar. Faça isso. Quem sabe você não vai se sentir melhor. Quem sabe você não vai se sentir uma pessoa útil. Ele pensou, pensou e foi embora. Passados uns meses, ele voltou à casa espírita e contou para o atendente fraterno, que nos contou. Sabe, e aquele dia eu fiquei pensando muito, porque eu acho que no fundo eu estava meio me vitimizando, né? Tudo bem, eu estou aposentado, mas eu tenho minha aposentadoria, tenho minha casa, minha despensa está cheia, 2 carros. E eu fiquei pensando no que o senhor falou e eu tomei coragem, bati na minha vizinha e perguntei se ela gostaria que eu a levasse. E ela ficou toda sem jeito, não há necessidade e tal. E aí ela acabou cedendo, eu acabei cedendo e eu comecei a levá-la ao Hospital das Clínicas. Pois o senhor fique sabendo que eu levo, espero e trago. E lá arrumei outras atividades. Estou sendo útil. Eu vim aqui para dizer o quanto eu sou grato para o Senhor, que o Senhor abriu meus olhos. Este é um dos pequenos exemplos que nós podemos fazer com os talentos que Deus nos deu e nos emprestou, porque um dia nós iremos retornar e o único talento que iremos levar conosco é a riqueza da alma. Então, fica aí o nosso carinho, fica aí o nosso respeito a cada um de vocês, o nossa imensa gratidão por vocês terem tido a paciência de estar conosco até esse presente momento. E dessa forma, Valquíria, eu vou encerrar um pouquinho mais cedo, acho que tudo bem, né? Eu quero dizer a cada um de vocês, sem dúvida nenhuma, são parte integrante desse universo, desse cosmos. Eu não conheço grande parte de vocês, conheço só a Valquíria, tive a grata satisfação de conhecê-la. E eu posso dizer que se a Valquíria é parte de vocês, ela nos reflete um tamanho coração, uma tamanha alegria, uma disposição que invade o nosso ser. Então, através da Valquíria, que provavelmente está imersa nesse processo que é a Maria do Sacramento, eu quero dizer o quanto eu sou grato a cada um de vocês por permitir entrar nas suas vidas, nos seus lares, por esses 40, 50 minutos que aqui ficamos. Tá? Muito obrigado a cada um. Eu não vou ler o nome de todos, que são imensos, mas muito obrigado do fundo do meu coração. Eu prometo para vocês assim, que eu vou melhorar. Eu comecei a construir, eu tenho essa propriedade de juntar aqui, juntar ali, e aí vai nascendo, e aí a espiritualidade vai nos intuindo, e aí nasceu a live, os talentos de Deus, os dons, né? E não se esqueçam, de forma alguma, se vocês buscam aquele talismã divino, não perde mais tempo, porque o tempo urge. Que bom receber mais os tios para continuar fazendo o mínimo. Que assim seja, Lucas. Obrigado, obrigado, obrigado. Reinaldo, obrigado. Josimeire, obrigado. Valquirinha, obrigado. Carlos, enfim, todos que estão aí presentes. Gente, como combinado, obrigado, Valquíria. Que é isso, a gente fez de coração. Eu quero aproveitar então esse instante, mais uma vez. Eu não sei se vocês estão com a aguinha de vocês, a minha está aqui. A espiritualidade sempre interage, sempre fluidifica, energiza e é fundamental para a nossa continuidade, hein? Quem não pegou, coloca um copinho d'água. Fica todo mundo junto aqui, tá? Vamos deixar a espiritualidade intuir, trabalhar e colocar os bálsamos necessários para uma noite reparadora de sono. Carlos, obrigado pelas lindas palavras, que Deus permita que você continue dividindo com seus talentos conosco, que é isso. Muito obrigado você, Carlos, pela oportunidade bendita. Então, que todo mundo já esteja com as suas aguinhas, que possamos nesse momento, Senhor, agradecer imensamente o talismã divino que o Senhor nos propicia todos os dias, que é o tempo sagrado. Que nós não percamos mais tempo, que nós não deixemos passar um minuto sequer.
Hoje, Senhor, assumimos um compromisso contigo. Cada um de nós que me ouve. Não é só eu, não. O Senhor está aqui, está presente aqui com eles. Então, se alguém por acaso deixou algum talento adormecido, nessa noite fomos convidados a desenterrá-los, a tirá-los da onde está e a colocar novamente em nossas mãos. E com muita disciplina, sabedoria, com muito trabalho, com muita dedicação, nos comprometemos a fazer o melhor por nós, mas por todos que estão em torno de nós. Afinal, Senhor, nós estamos aqui para servir e não para ser servidos. E graças a Ti, que nos propiciou a oportunidade bendita desse reencarne. Nessa fila tão longa, e nós temos a oportunidade bendita de estar aqui, no Brasil, na pátria do Evangelho, coração do mundo, nas casas espíritas, através da ligação da religiosidade que é a doutrina. Que nós possamos realmente honrar sermos o cristão espírita, que todos de uma forma que agrade a Ti, Senhor, antes de agradar a nós mesmos. E como é que nós podemos agradar a Ti, Senhor? Nos comprometendo, levando direitinho o dever que nós assumimos tempos anteriores. Naquele momento que você falou, vá e se recoloque novamente naquela família. E nós aceitamos, nós combinamos e por uma situação esquecemos grande parte. E hoje, nessa noite, somos convidados, somos motivados a retomar novamente esses talentos e colocá-los em prática na nossa vivência, no nosso crescer, no nosso burilar e no bem-estar de todos que possam e vir a estar conosco doravante. Que a paz do Senhor esteja comigo em todos os lares. Que a Casa Espírita Maria dos Sacramentos se torne cada vez mais forte. Que ela possa acolher sempre irmãos com esse mesmo propósito. E juntos possam divisar, multiplicar os talentos que lá tem para com todos que baterem a sua porta. Que assim seja. Amém. Obrigado. Bom, sem palavras, nosso muito obrigado, gratidão e até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz de Jesus, tá bom? Que assim seja, Carlos. Tchau, tchau. Que assim seja, Luquinhas. Fiquem todos na paz do Senhor. 1000 vezes gratidão e obrigado pela oportunidade bendita. Que assim seja, que assim seja. Tchau, tchau. Fique com Deus. Amém, amém.